aleluia, boa noite, meu povo. Deus abençoe a todos. Oh, aleluias. Cadê o povo? Cadê o povo? Vai chegando e já vai dizendo de onde você está nos assistindo, porque nós vamos juntos aí até as 20 horas. Iraci Vieira, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Nailce Rocha, Deus abençoe. Nailce Rocha, Maria Maciel, Edivaldo Demétrio, Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos vocês. Estamos iniciando a nossa live, glória a Jesus. E hoje o tema é forte, porque nós vamos começar uma nova série hoje, pessoal. Vamos falar sobre o Espírito Santo, glória a Jesus. Juscelia Soares, Marisa Teixeira, Lady Dai, Joaquim Carvalho, Genivaldo Alves. Tem uma pessoa dizendo aqui que gosta de falar comigo. Seja bem-vinda, glória a Jesus. Edivaldo Fernandes, Lindalva Barros, seja bem-vinda, glória a Jesus. Hoje é noite de você aprender um pouco mais sobre o Espírito. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Valéria Silva, não há razão para você envolver com os espíritos enganadores. Haja vista que o Espírito Santo já foi derramado para todos aqueles que creem e para viver a presença de Deus, para viver a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus foi derramado. Glória a Jesus. Fé sobre rocha. Wagner Júnior, Gilson Souza, Rosângela Vilela, é isso? Não, Ville. Glória a Deus. Tai Moreira, Deus abençoe, Tai Moreira. Valtair Carol, Abigail, que mais? Abigail Pujone, Apple User, Carolina Ferreira, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Thalia Raquel, Deus abençoe, Thalia Raquel. Marcos Santos, seja bem-vindo, Marcos Santos, meu xará, no Marcos. Gilda Mendes, Rafael Ribeiro, Brenda Costa, glória a Jesus. Vera Lúcia da Silva, Renan Silveira, Marco Aurélio, Amaral, Brena Costa, Sebastiana, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Amaral está dizendo a paz do Senhor Jesus, amém, Amaral, Deus abençoe a sua vida. Amaral, fala para mim, de onde você está nos assistindo aí? Não somente o Amaral, mas todos vocês que estão comigo, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Nós vamos juntos aí até as 20 horas, pessoal. Eu quero saber aonde vocês moram, de onde vocês estão nos assistindo. Regis Danilo, Deus abençoe. Nice Carvalho, Valdirene, glória a Jesus. Está dizendo aqui que acabou de me seguir, o Amaral. O Amaral está dizendo que é do Rio de Janeiro. Glória a Deus pela vida do Amaral. Rio de Janeiro, já chegou, já colocou a bandeira, já levantou a bandeira. Cadê? Eu quero saber de você agora. De onde você está nos assistindo? Rio de Janeiro já chegou, através do Amaral. Cadê você, meu povo? O Glória, Deus abençoe sua vida. Dalva, Leonilda Lemes, Márcia Ribeiro. Glória a Jesus. Gente, o tema hoje é forte. Hoje o tema é forte. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então vem, chega, vai chegando aí, vai abrindo o coração, porque hoje a palavra é forte. Está dizendo que é de Volta Redonda. Deixa eu ver quem falou aqui que é de Volta Redonda, peraí. Olha só, Volta Redonda é Minas Gerais? Ou é Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Dalva Pérez, é Rio de Janeiro também, né? Olha, duas pessoas do Rio aí, ó. Elivaldo Maia, você pode orar pela pessoa que está em um leito de hospital? Claro que sim. Fala o nome dela aí que nós já vamos orar já. Amém? Levita Tânia Nunes, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Lene Santos. Põe o nome dela aí, Elivaldo, que já vamos orar por ela. Valdirene, Daniele Silva. Cadê? Duas pessoas do Rio de Janeiro aqui, pessoal. Duas pessoas do Rio de Janeiro. Cadê? Só tem Rio de Janeiro aqui no Brasil? Só tem Rio de Janeiro no Brasil? Cadê o pessoal? Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo aí. Você pode orar pela pessoa? Já disse, posso sim. Só coloca o nome dela que já vou orar. Põe o nome dela que já vamos orar por ela, tá bom? Cadê as pessoas? Dalva Pérez, Deus abençoe. Ana Patrícia Silva, acabou de chegar, Deus abençoe. Raimundo, Diaconisa Luzia, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração nesta noite. Olha, Pontal de São Paulo, a Valdirene está dizendo, Pontal de São Paulo. É o local que você mora, Valdirene, é isso?
Glória a Jesus. Diego Mendes Brito está dizendo oi, boa noite. E o Dalva Pérez está confirmando sim que Volta Redonda é lá em Minas Gerais, é lá no Rio de Janeiro. Diego está dizendo, você pode orar por mim? Posso sim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Diego Mendes Brito. Pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha sobre ele trazendo cura, libertação, vitória. Arranca todo o mal, Pai, em nome do Senhor. Repreende todo espírito maligno e age de uma forma sobrenatural na vida do teu servo. Em nome de Jesus, eu oro por ele e declaro ele abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Diego, Deus abençoe. Ele volta dizendo, ora por todos aqueles que estão no hospital. Para todos os que se encontram no hospital, me dá um nome, por favor, né? É, para todos, mas eu vou orar para todo mundo que está no hospital. Tem que citar nomes. Amém, então vamos orar pelos enfermos. Luiz Fernando Moraes, vamos orar então. Ora para mim, para minha mulher também, o Diego Mendes. Pai, nós oramos nesse momento, segundo o pedido do teu filho, para todas as pessoas que estão internadas nesse momento. Cremos que o Senhor é Deus poderoso, cremos que o Senhor é o Deus que visita os enfermos, o Senhor é aquele que visita, meu Pai, os pacientes. Muitas vezes o Senhor usa os médicos para trazer cura na vida dos teus filhos, aqueles que estão lá clamando, pedindo a tua intervenção, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu socorro. Então nós oramos por eles e pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor venha restaurá-los, que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural na vida daqueles que creem. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Elivaldo. Deus abençoe, tá? Agora vamos orar aqui para a esposa do Diego Mendes. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da esposa do Diego Mendes. Clamamos, ó Deus, pela tua ajuda, o teu socorro e intervenção do céu sobre a vida da tua filha. Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente a tua serva, Pai. Arranca toda enfermidade, arranca todo mal e traga sobre ela a graça, a unção e o poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Diego. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu não sei onde que é. Sempre quando a gente vai lá para Minas Gerais, para Passos de Minas, a gente passa num lugar que tem uma entrada que vai para Ribeirão Preto. Glória a Deus. O nome dela chama Lucinéia. Deus abençoe. Já orei, tá? Deus abençoe o Diego. Já oramos já para sua esposa. Isso mesmo, todos são filhos de Deus, tá? Entendi, Edivaldo. Deus abençoe, tá? Elizabeth está dizendo, pastor, faz uma oração para quem, Elizabeth? Para quem? Para o quê? Coloca para mim aí, tá bom? Dália Siqueira, Ovelha, Neta Souza, Deus abençoe. Glória a Jesus. Tá bom? Que negócio, hein, pessoal? Só queria saber de onde você está nos assistindo. Fala para mim aí, tá bom? Glória a Jesus. Elizabeth, termina a frase para nós aí, por favor. Ora, pastor, faz uma oração para... Agora coloca o restante, para mim saber para quem que é. Que já vamos orar já. Maria Júlia da Silva, acabou de chegar, Deus abençoe. Tec na tela, Deus abençoe. Glória a Jesus. Quem mais? Edileuza Oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Maria das Dores, Valdirene, tá gostando da live. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Vai lá, se inscreve, dá uma força pra gente. Estamos aí crescendo a cada dia. Cada live que a gente faz é 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que entram. E devagarinho ali, organicamente, nós estamos crescendo. E eu quero que você esteja comigo. Todas as vezes que nós iniciarmos uma live, você precisa ser avisado que nós estamos iniciando. E para isso você precisa estar inscrito. Então se inscreve lá no meu canal para que nós possamos seguir junto. Flor do Deserto, acabou de chegar. Deus abençoe. Bruda Bandana. Deus abençoe. Bruda Bandana. Cheguei. Vai chegando aí. Vai chegando e vai tomando sua posição, porque Deus vai falar contigo nesta noite. Temos uma palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Hoje eu quero falar sobre... Aliás, hoje não. Nós vamos começar uma série hoje. Tá? Essa série vai ser sobre o Espírito Santo. Acredito eu que a igreja de hoje, ela tem negligenciado muito essa presença. A igreja tem negligenciado muito essa ação do Espírito Santo. Até eu estava conversando com os irmãos, ministrei aqui mesmo na live, eu ministrei aqui um ensinamento sobre o Espírito Santo. E depois nós fomos para a igreja e lá muitos nós lembramos do passado. Né? As igrejas lá de 1990, 1988, 86, que as igrejas buscavam muito a presença do Espírito Santo. E hoje a gente percebe que a igreja parece que perdeu um pouco esse foco, né? De buscar a presença do Espírito Santo. E nós estamos vendo aí pessoas apagadas, pessoas que estão se envolvendo facilmente com o pecado por conta de não buscar a presença do Espírito Santo.
por conta de não se encher da graça de Deus, da unção do Espírito. Então nós vamos fazer aqui uma série, vamos trazer uma série aqui sobre o Espírito Santo, porque o pecado está se avolumando. Gilberto Oliveira está dizendo, é verdade. O pecado está se avolumando. Se nós não estivermos cheios do Espírito, nós não vamos resistir. Essa é a verdade. Se o crente não buscar a Deus de fato, se o crente não se colocar à disposição de Deus, na unção do poder do Espírito, ele não vai resistir. Não vai resistir às tentações, não vai resistir às ameaças. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E é por isso que eu vou trabalhar essa série agora. Deus tocou no meu coração. Eu só trabalho uma série quando Deus fala no meu coração. Então por isso que às vezes está chegando na 10ª ministração, eu não sei ainda o que eu vou falar. Só que eu fico orando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E Deus vai falando. Até que um aqui fala uma coisa, outro fala outra, outro fala, bate, e aí Deus põe no meu coração. É isso que você vai falar. Então hoje nós vamos começar a nossa série sobre o Espírito Santo. Vai ter muitas coisas aqui que nós vamos falar, tá? Você vai aprender bastante, com certeza. E em cada ministração, né, vai ter aqui um chamado, né, para que você busque mais a presença dele, para que você se aproxime mais dele, tá? Porque nós precisamos, querido, não há como você ser um crente verdadeiro, tá? Vazio do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, não embriagueis com vinhos em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue ser um crente, um cristão autêntico, verdadeiro. Você pode até tentar ser. E aqueles que tentam ser verdadeiros, um crente bom mesmo, ele se torna um religioso sem o Espírito Santo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo e da palavra. Porque sem o Espírito e a palavra, nós não passamos de religiosos. Amém? Então essa é a chamada para você nessa noite. Começa assim, ó, o Espírito Santo, quem é ele e por que ele importa? Quem é ele e por que é tão necessário buscarmos a presença? Por que é tão necessário estarmos com ele? Por que é tão necessário nos enchermos dele? Tá? Então é isso que nós vamos falar aqui. Atos capítulo 5, versículo 3 a 4, diz assim, disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não ficou ela na tua mão e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui fala o episódio lá de Atos dos Apóstolos, quando as pessoas vendiam suas propriedades, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, na intenção ali de fortalecer a comunidade da fé, do qual eles estavam iniciando. E aí Ananias e Safira tramam, né, de vender a herdade deles por um preço, entregaram um outro preço, e eles combinaram que seria realmente todo o preço da herdade. E quando chega lá, o Espírito fala para Pedro que eles estavam mentindo. Aí Pedro faz a pergunta. Pedro não perguntou para ninguém, para nenhum daqueles que entregaram, mas perguntou justamente para ele. Por quê? Porque o Espírito Santo falou ao coração de Pedro que eles estavam mentindo. E Pedro então faz a pergunta para Ananias. Ananias, foi por essa quantia mesmo que você vendeu a herdade? Ele disse, sim, foi. E naquele momento, Pedro disse, você não mentiu a homens, você mentiu para o Espírito Santo. E aí ele cai morto. Só que ele tinha combinado com a esposa dele, né, lá na casa deles, que eles iriam falar a mesma coisa. E aí a mulher dele chega, a mulher dele não está sabendo do episódio, o rapaz é levado já para ser enterrado, e a mulher chega. Na hora que a mulher chega, Pedro pergunta para ela também, pai, quanto foi que vocês venderam a herdade? Foi por tanto? Ela disse, sim, foi por tanto. E aí ela mentiu para o Espírito Santo e caiu ali. Então, lá no início da igreja, as pessoas tinham realmente assim, uma conexão muito forte com o Espírito Santo, de maneira que o Espírito falava, né, com os nossos irmãos, com os apóstolos, de uma forma assim tão clara que não tinha como duvidar. A Bíblia fala de Paulo quando ele estava em Filipos, que estava pregando uma mulher lá atrás, uma mulher que tinha espírito de vinho, e ela falava que Paulo, né, que aqueles homens eram mensageiros de Deus, que estavam trazendo a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela fez aquilo ali por algum tempo, até Paulo se tocar, até Paulo ser tocado pelo Espírito. E na hora que ele é tocado pelo Espírito, ele entende que aquele espírito que está naquela mulher não é o Espírito de Deus, é o Espírito satânico, é o demoníaco. E aí ele vira para trás daquela mulher e fala para ela, Espírito do mal, sai dela. E na hora o Espírito sai. Então o próprio Espírito Santo comunica no coração de Paulo que aquele ali era um espírito mau. Israel está chegando aí, Deus abençoe Israel, meu discípulo, Deus abençoe Vaso, paz do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é muito importante. Nós que estamos na frente da igreja, eu mesmo falo às vezes com minha esposa, quando acontece algumas coisas na igreja, e vem pra gente, vem no nosso coração, o que vai acontecer, quem falou, quem fez,
né? Deus conta pra gente. É interessante. Às vezes as pessoas vêm falar as coisas pra mim, eu falo, já sei, eu tô sabendo, mas por que você tá sabendo? Porque a gente tava orando acerca daquilo e Deus falou. Deus falou, é assim, assim, assim. Então a gente tem experiência grande, né, com essa presença maravilhosa. E nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. É por isso que eu quero trabalhar aqui bem afincamente mesmo isso aqui, porque eu sei que há uma necessidade dentro da igreja do Espírito Santo. E muito tem desprezado ele. E por ter desprezado o Espírito Santo, estão vivendo uma vida vazia, uma vida sem a graça, sem a unção, sem o poder, tá? E nós sabemos que nesse mundo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir resistir. Amém? O Espírito Santo, o tema aqui é quem ele é. Eu sei que existe teologias por aí diferentes. Por exemplo, o caso do pessoal da igreja da Testemunho de Jeová, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa apenas uma força, como se tivesse uma usina hidrelétrica e ela dispersasse aquela energia. Mas não é isso que a Bíblia fala. Quando você estuda na palavra de Deus, você vê que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? É muito importante isso. O Espírito Santo é plenamente Deus. Ele é uma pessoa e ele é Deus. E como explica isso? Porque a Bíblia fala de um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Então não tem como, né, ser um outro Deus. É um Deus, é o mesmo Deus. Né? E a Bíblia fala sobre a Trindade. A Bíblia mostra, embora não tenha essa palavra Trindade, explicar o que acontece dentro dessa ação, é falar sobre a Trindade. Então ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é Deus, tá? Então é muito importante. Então quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus. Olha o meu primo aqui, ó, o Alceu. Deus abençoe, Alceu. Como é que tá o pessoal aí em Pereira Barreto aí? Manda um abraço para todos aí, viu? Deus abençoe, filho. Então, quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E ele possui atributos divinos, como por exemplo, ele é onisciente. Né? Quando Pedro diz, né, que vocês não mentiram para homem, vocês mentiram para Deus. Está falando que eles haviam mentido para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem atributos divinos, que é onisciência, que é onipresença, que é santidade, entendeu? Então tudo que está na pessoa bendita de Deus está no Espírito Santo. Por quê? Porque eles são a mesma coisa, tá? Então o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal. Ele é uma pessoa. Tá? João 14, 16, 7 diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou Paracleto, ou chamado para estar ao lado. Tá? O Espírito Santo veio com essa função de ser ajudador, de ser consolador, de ser mestre ensinador. É aquele que vai fazer com que a gente compreenda a vontade de Deus, o plano de Deus. É aquele que vai nos dirigir. A gente vê muito nas religiões de matriz africana o pessoal falando de guias. Guias são aqueles mestres iluminados, aqueles espíritos que eles invocam, que dão direção para eles. Por isso eles chamam de guia. Mas se você entender o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos direciona, aquele que nos dirige. É aquele que tira as dúvidas do nosso coração. É aquele que esclarece a palavra, é aquele que revela a palavra de Deus. Você lê um texto bíblico, você não consegue entender. Eu sei que existem muitas formas de você compreender, até porque existem muitas explicações e existem muitas visões teológicas também. Mas a melhor coisa, quando você não entender um texto bíblico, é você perguntar para o Espírito Santo o que significa aquilo. Tá entendendo? Quando você pergunta para o Espírito Santo, em alguma ocasião, ele vai te mostrar aquilo, ele vai te revelar aquilo. Tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de mostrar a palavra, de revelar a palavra. Tá, ok? Então Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Uma vez que Jesus havia cumprido o ministério dele na terra, que era de redenção, agora ele é levado aos céus, mas ele diz, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Estava falando do Espírito Santo. Ele diz, para ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Tá? E eles ficaram. E aí então na festa do Pentecoste, que já era uma festa tradicional ali em Israel, o Espírito de Deus desce. É por isso que nós sempre consideramos, né, o Espírito Santo, nós fazemos uma ligação muito grande com o Espírito Santo e o Pentecoste, porque ele desceu no dia de Pentecoste lá em Israel. E é muito importante nós termos essa visão. A partir dali a igreja não ficou só, ela teve a partir dali o auxiliador, o ajudador,
o guia, o mestre, aquele que ilumina, tá? Aquele que mostra a verdade para cada um de nós. Por isso que nós precisamos nos encher dele. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Então não é uma força impessoal, mas é uma pessoa que vai estar junto com você, que vai estar te guiando, que vai estar te dirigindo, que vai estar solucionando problemas, que vai estar tirando dúvidas, que vai levar a sua oração para Deus. É uma atividade tremenda que o Espírito de Deus faz. Só que muitas vezes a igreja tem negligenciado, tem deixado o Espírito Santo de lado, não tem buscado o batismo com o Espírito Santo, não tem buscado estar cheio da presença do Espírito Santo, não tem pedido para o Espírito Santo mostrar o que fazer, e por conta disso, porque Deus ele é muito, ele respeita a sua vontade, e por ele ser muito respeitador em relação às nossas vontades, Deus não vai nos orientar se nós não pedimos essa orientação. Deus ele não vai iluminar nossa mente se nós não pedimos para ele iluminar nossa mente. Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós não pedirmos para Ele. É por isso que a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-ás. Então nós temos que pedir para o Espírito. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me revela, Espírito Santo me enche. Você tem que estar pedindo toda hora. Essa dependência, essa necessidade, nós temos que mostrar para Deus através da oração, através do clamor. Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma força impessoal. Ele possui personalidade, ele possui inteligência, ele se relaciona com os crentes, né? O que faz a igreja ser unida, o que faz a igreja estar em comunhão é a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Porque se você usar a palavra de Deus sem o Espírito Santo, você entra naquele contexto que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, para a igreja estar unida na palavra, compreendendo o plano e o propósito de Deus, ela tem que estar com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que distribui a palavra no coração das pessoas e que faz com que as pessoas entendam a palavra de Deus. Você vai ver que Jesus ele quebra muito paradigmas aqui na terra quando ele traz alguns ensinamentos que entravam em confronto com a lei mosaica. Por quê? Porque a lei mosaica nada mais era de que leis escritas em tábuas. Mas quando Jesus chega, ele arranca as leis da tábua e coloca no coração das pessoas. E isso é o que Deus faz por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus ganha vida no coração do cristão por meio do Espírito Santo. Por isso que sem o Espírito Santo, a pessoa ela passa a ser um radical, a pessoa passa a ser um religioso, a pessoa passa a ser um extremista, tá entendendo? Ela não tem ponderação, ela não tem moderação, ela não tem sensibilidade, ela só julga pela palavra, secamente, ela destrói os outros pela palavra, porque a palavra de Deus ela é dura. Se você não tiver a unção de Deus e o poder do Espírito para você tratar uma pessoa pela palavra, você mata a pessoa, você mata a pessoa. E é por isso que nós devemos estar cheios do Espírito. Por isso que a igreja tem que estar cheia do Espírito. Quando a igreja está cheia do Espírito, a palavra de Deus que sai da boca de cada uma das pessoas que estão ali relacionadas acerca de qualquer coisa, são palavras de vida. São palavras que traz ânimo para as pessoas, que faz com que as pessoas desejem caminhar para frente e não paralisar e enfermar alguns pelo poder de uma palavra, né, que é como era a lei de Moisés, por exemplo. Uma palavra que era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era assim que era. Então, quando trazia a palavra, já matava. Hoje não. Hoje a palavra vem e trata. A palavra vem e levanta. A palavra vem e coloca de pé. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar o Espírito Santo. Tá bom? Então, não é uma força, mas é uma pessoa que interage conosco, que interage na igreja. Apocalipse, Jesus fala lá, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele está lá, ele está falando. É muito comum as pessoas irem para o culto e de repente ela chega na igreja e ela fala assim, puxa, eu fui lá e o pastor falou tudo da minha vida, até parece que alguém contou a minha vida para o pastor. Gente, sabe, não tem lógica. Eu sei que as pessoas pensam isso e eu já fui muitas vezes interpelado depois do culto, as pessoas chegando em mim e falam, pastor, quem foi que falou da minha vida para você? Porque tudo que você falou lá da minha vida. Não sou eu, não é o pastor, não é o irmão, não é o Breno, é o Espírito Santo que quer salvar aquela alma. E ele toca naquelas partes mais sensíveis da alma da pessoa para trazer a pessoa para o reino. Ele sabe quais são as palavras-chave que vai mover o coração da pessoa. Então entenda isso nessa noite. Precisamos muito do Espírito Santo.
tá? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então a gente percebe o quê? Que no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas quando elas pecam, elas, ao invés de elas se arrependerem do pecado, elas tomam para si aquele pecado como se fosse algo de poder, tá? Para a vida dela, para que ela se impunha, para que ela chegue num lugar e se impõe como, olha, eu sou o cara, porque eu faço isso, porque eu já matei não sei quanto, porque eu já não saí não sei com quantas mulheres, porque a pessoa pega o pecado e ele traz o pecado para se engrandecer, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que quando você entra em confronto ali com o Espírito Santo faz você ver o seu pecado, ele mostra para você a tua realidade de vida. Tem um texto na Bíblia que fala isso, o apóstolo Paulo, quando ele estava indo buscando ali a igreja para prender a igreja, para matar os irmãos. E no meio do caminho ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele reconhece quem ele é, a fragilidade que é ele. O Espírito Santo de Deus, ele entra em confronto com a nossa alma de uma forma tal que quando nós somos confrontados pelo Espírito, nós reconhecemos o nosso pecado. E aí, meu irmão, aí é pedir perdão mesmo, aí não tem como, aí é choro, aí é quebrantamento, porque a pessoa entende que ela está errada diante de Deus. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Você pode tentar fazer uma pessoa dessa mudar de vida, ela vai falar para você, não vem com esse sermão de crente, não vem com essas ideias de igreja, não vem que... A pessoa ela vai relutar e fazer de tudo para não ouvir você. Mas quando ela é confrontada pelo Espírito Santo, meu Deus, ela cai por terra, com a boca no pó, chorando e aquebrantada, dizendo, realmente, eu preciso de mudança. Isso é o Espírito Santo. Amém? Boa noite, tira um versículo para mim. Ô, Janaína, fica atento aqui ao ensinamento bíblico, porque eu não tenho o hábito de fazer isso, tá? De tirar, assim, versículos isolados, tá bom? Eu gosto de trabalhar com todo o estudo que já está completo, e eu tenho certeza que Deus vai falar na tua vida, tá? Fica atento aí, não saia da live, assista aí, porque hoje é forte, Deus vai falar muito no seu coração. Amém? O Espírito Santo, ele revela a nossa necessidade de Cristo. Todos os homens precisam entender, eu já até ministrei aqui sobre que você necessita de um Salvador. Todos nós necessitamos de Salvador. Até um hino da harpa cristã que diz, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Só que o homem na sua natureza pecaminosa e carnal, ele não consegue enxergar essa necessidade. Mas quando o Espírito Santo toca no coração dele, meu Deus, ele entende o quanto ele precisa voltar para Deus, o quanto ele precisa se arrepender, o quanto ele precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo, ele revela a nossa necessidade de Cristo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, mostrando a nossa separação de Deus. Porque todos os homens têm uma briga com Deus, sabia disso, né? O homem natural, ele tem uma briga com Deus. Ele diz assim, mas se Deus fosse Deus, por que não entra nos hospitais e não cura todo mundo? Mas se Deus fosse Deus, por que as criancinhas estão morrendo? Então ele nunca liga ao fato de que Deus entregou o livre-arbítrio para os homens e os homens escolhem o que fazer. E Deus deixa os homens viverem a vida que eles querem viver. Só que cada um vai ter que dar conta da sua vida. Tá entendendo? Então, dentro do coração do homem que não conhece a Deus, ele fica com raiva de Deus, porque ele diz, pô, se Deus, é todo poderoso, por que não resolve tudo rapidamente? Mas e aí, onde fica o livre-arbítrio que ele entregou para os homens? Como é que ele vai agir na vida de uma pessoa se ela entregou o direito para aquela pessoa agir? Tá entendendo? E essa pessoa agora, para que Deus possa agir na vida dela, ele precisa entregar o controle para ele. Mas a pessoa não consegue enxergar isso. E ela fica com raiva de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra no coração dela, ela consegue entender quem ela é diante de Deus. E ela começa então a clamar, pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo a presença de Deus. Tá? O Espírito Santo também, ele conduz o homem à justiça por meio do arrependimento e fé. O que é justiça na Bíblia? Justiça na Bíblia é você reconhecer o que Jesus fez por você. O que Jesus fez, pagando na cruz o pecado, o nosso pecado, isso para Deus é justiça. Para Deus não é justiça o quanto você é melhor do que o outro, o quanto você tem mais do que o outro, o quanto você pode mais do que... Não, para Deus isso não é irrelevante. O que é importante para Deus é você entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do seu pecado. E quando você recebe isso, você é justificado diante de Deus. Só que o homem não consegue ver isso naturalmente. Ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa da palavra de Deus para fazer com que ele enxergue isso.
Porque os nossos olhos, os olhos dos homens sem Deus, estão vendados. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas têm uma venda na mente, no entendimento. Elas não conseguem enxergar as verdades de Deus. Mas o Espírito Santo, ele vai lá, ele arranca essas vendas dos olhos da pessoa e faz a pessoa enxergar a verdade de Deus. E por meio do Espírito Santo, a pessoa se arrepende, a pessoa se prostra diante do Senhor. Gente, é muito forte isso que eu estou falando para vocês, gente, porque isso são coisas que eu vivenciei na minha vida. O dia que eu recebi a Jesus, o dia que o Espírito tocou a minha alma profundamente para aceitar Jesus, a minha vida mudou ali, no meio da rua. Foi algo assim sobrenatural. Então é isso que Deus quer fazer também na sua vida. Por isso nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Ele nos guia à verdade, ou a toda a verdade. João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui, ó, verdade. O que é verdade? Perguntaram para Jesus. O que é verdade? Jesus é a verdade. Está entendendo? A verdade absoluta de Deus. A verdade para a salvação da humanidade. A única verdade que existe. Jesus diz, eu sou a verdade. E quando você deixa o Espírito Santo, ele vai te mostrar Jesus. Ele vai te guiar até Jesus. Ele vai te levar até a Cristo. Para que você possa conhecer a verdade de Deus. A verdade que vai mudar a sua vida por completo. Ele nos ensina o que Cristo revelou. O Espírito garante que a verdade seja preservada e compreendida. Nós estamos vivendo num mundo que está recheado de mentira. São camadas e camadas de mentira em todo nível que você imaginar. Aonde você imaginar que há um ser, que há uma pessoa, ali exige um exercício de uma camada de mentira. Que o diabo tem utilizado para poder fazer com que as pessoas sejam paralisadas para que não conheçam a Deus. Mas aí vem o Espírito Santo. E ele remove todo esse engano. Ele remove todas essas mentiraiadas e traz a palavra de Deus e faz aquela palavra nos levar e nos conduzir à verdade que é Cristo. Então o Espírito Santo, ele está aqui hoje, ele está aí onde você está agora, ele está na sua casa, está na sua família, está no meio do seu povo, ele está aí. É assim que ele age, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Deus. O Espírito garante que a verdade seja preservada e compreendida. Ele nos prepara para o que Deus tem para revelar no futuro. A verdade é, nós estamos aí de cara com o arrebatamento da igreja que está chegando. Todas as notícias que nós ouvimos hoje. Inclusive eu estava até assistindo hoje como é que é o nome dele? Daniel Lopes. E ele estava falando sobre isso. Sobre os dias que nós estamos vivendo, dias que está sendo implementado aí a nova ordem mundial, que está sendo implementado aí todos os sistemas, né, que serão usados pelo anticristo para prender as pessoas. Então nós estamos vendo aí, está desenrolando cada dia que passa. Só que o Espírito do Senhor, ele está agindo na vida dos crentes, ele está alertando, ele está melhorando a nossa vida, ele está nos levando à santificação, à novidade, à santidade. Por quê? Porque ele está nos preparando para aquilo que Deus tem para revelar no futuro. Então, se você é servo de Deus, busque o Espírito Santo. E você vai ver o tão caótico que está esse mundo. E o quanto você precisa se aproximar mais de Deus. O quanto você precisa estar em oração, estar em jejum, estar com sua vida em santidade diante do Senhor. E só o Espírito Santo nos ajuda a viver nesse nível. Amém, Jesus? O Espírito Santo, ele habita no meio dos crentes, ele habita nos crentes. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos a morada do Senhor. E o Espírito Santo habita dentro do crente, dentro do cristão verdadeiro. Por isso que nós não podemos extinguir o Espírito. Por isso que nós não podemos fazer com que ele vá embora da nossa vida com as nossas ações erradas, com acúmulos de pecados. Nós não podemos, porque a presença do Espírito é fundamental, até mesmo para a salvação. Só serão levantados da terra no arrebatamento aqueles que tiverem o Espírito Santo. Quem não tiver o Espírito Santo, esses não serão levados. Tá? A gente vai ver que ele é o selo, que ele é a garantia da salvação. Por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Busque a presença de Deus, ore mais, jejue mais.
perdoe mais, clame mais, enfim, faça o que tem que ser feito. Mas não abra mão da presença do Espírito Santo. Não abra mão da palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus vai nos guiar. O Espírito de Deus vai nos alentar nos momentos de dores, de sofrimento. Hoje em dia são tantas as lutas que nós estamos enfrentando hoje. Em todas as áreas da nossa vida. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir. Nós vamos conseguir passar por toda essa dificuldade. Então não abra mão dessa presença. Não largue da mão do Espírito Santo. Se encha dele. Ele é o paracleto, ele é o chamado para estar ao lado. Ele é o consolador de Deus. Ele é aquele que nos guia. Então tome posse dele. Amém? O Espírito Santo torna-nos morada de Deus. Sua presença nos santifica e nos fortalece. Sem o Espírito nós não somos nada. Sem o Espírito nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas com o Espírito Santo de Deus nós temos revelação de futuro. Com o Espírito Santo de Deus nós temos livramento diário. Com o Espírito Santo de Deus a nossa mente ela é iluminada pela palavra. Tá? Eu lembro que quando Jesus, ali com os discípulos, caminho de Emaús, quando ele dá graça ali, ele pega o pão e ele parte e ele vai se alimentar com os discípulos, desaparece ali no meio deles, eles dizem assim, olha, é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava sobre a Escritura. Ele é o Senhor. Então, se nós realmente tivermos esse ardor da palavra de Deus dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus, querido, nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Nós estamos chegando à época agora, a época do engano. Satanás está levantando falsos profetas. Satanás está levantando muitas heresias nesse dia. Só que se nós estivermos na palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, vivendo as verdades de Deus, sendo guiados pelo Espírito, nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Tá? Então a presença do Espírito, ele nos santifica e nos fortalece. Quer ser santo? Se enche do Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer, eu vou parar, eu quero parar de usar droga, eu quero parar de fumar, eu quero parar de prostituir, eu quero parar disso, parar daquilo. Só que na sua força, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas se você se encher do Espírito, se você buscar a presença de Deus, se você se encher da palavra, meu irmão, não há um pecado que resista à presença de Deus. O pecado vai embora. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Tá? É poder. A Bíblia fala, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quando nós temos o Espírito Santo, nós temos poder. Amém, Sandra? Sandra? Amém? Então o Espírito Santo torna-nos morada de Deus, sua presença nos santifica e nos fortalece. Ele é a garantia da comunhão contínua com Deus. Ele é a garantia. Se você realmente estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter comunhão contínua. Esse negócio de um dia o crente está forte, um dia está fraco, um dia está forte, um dia está fraco. Um dia está forte, um dia está fraco. Não, se você estiver com o Espírito Santo de Deus, você vai estar forte sempre. Por quê? Porque você não vai estar visando as crises, as guerras desse mundo, mas você vai estar visando o fato de você buscar a presença de Deus para se colocar de pé diante do Senhor. Tá? Então ele é a garantia da comunhão contínua. Então busca o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Cada dia que você buscar mais a presença de Deus, mais você vai querer buscar, porque a presença de Deus ela é assim, ela é cativante. Quanto mais você busca, mais você quer. Tá entendendo? Quanto mais você busca, mais você quer. Então busca a presença. Ele nos dá poder para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então você quer ser testemunha de Deus? Você quer ser testemunha da palavra dos céus? Você quer ser testemunha do Espírito Santo? Tá entendendo? Então seja cheio dele. Seja cheio dele, porque não há como sermos testemunha de Deus vazios. Não tem como. Tá? As pessoas que não buscam a presença de Deus, que não buscam a presença do Espírito, não tem como elas testemunharem a favor das coisas de Deus. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, busque essa presença. Busque essa capacitação. Busque esse preenchimento. E você vai ter poder de Deus, tanto para testemunhar com palavras, como
testemunhar com a sua própria vida no seu dia a dia. Amém? O Espírito capacita a proclamar o Evangelho. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou proclamando o Evangelho de Deus. Estou mostrando para você aquilo que a palavra de Deus fala, que muitas vezes você não tem acesso. Sabe por quê? Porque Satanás cegou a tua mente. Satanás cegou o teu coração. Você não consegue entender as coisas de Deus. E é compreensível se você está no mundo. Mas se você der lugar para Deus, o Espírito do Senhor vai vir, vai te ajudar a entender a vontade de Deus para sua vida. Ele dá coragem e autoridade para testemunhar. Testemunhar é um fruto natural da presença do Espírito Santo. Então o testemunho é um fruto da presença do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito estiver, mais eu vou testemunhar. Quanto mais cheio do Espírito estiver, mais fruto eu vou ter para apresentar. É assim que funciona. Ele nos ensina e nos lembra da palavra de Cristo. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então qual que é o papel do Espírito Santo? Ele tem o papel de nos ensinar e de nos fazer lembrar o que Jesus falou. É por isso que um crente, quando ele começa a falar, né, se ele realmente busca conhecimento de Deus, as palavras começam a se encaixar. Elas vão saindo assim, ó, vai se encaixando. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. A pessoa foi lá, a pessoa estudou, a pessoa ouviu a voz de Deus. Agora o que vai acontecer? Ela vai falar, o Espírito vai trazer as palavras certas para ela falar. É claro que se a pessoa nunca pagou o preço de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, aí fica difícil. Mas se a pessoa pagou o preço de estudar a palavra, de ler a palavra de Deus, na hora certa, quando ela precisar, Deus vai usar ela através do Espírito Santo. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Espírito atua como mestre e guia, traz à memória as verdades de Cristo, auxilia na explicação, na aplicação prática da palavra em nossas vidas. Ele vai ajudar você a entender a vontade de Deus. Ele vai ajudar você a fazer a aplicação. Sabe aquela pessoa que Deus fala com ela e ela fica sem saber como é que ela tem que se proceder agora a partir daquela informação que ela recebe? O Espírito Santo de Deus vai colocar aquilo ali de uma forma que ela coloque em prática, passo a passo. É assim que funciona. Tá? Então o Espírito Santo, ele traz isso para nós. Então não negligencie o Espírito Santo. Porque se você se encher do Espírito Santo de Deus, você vai ter prazer de caminhar na presença de Deus. Não é o que as pessoas vão dizer para você, mas é o que Deus vai falar na sua palavra por meio do seu Espírito. Amém? Então ele auxilia na aplicação prática da palavra em nossas vidas. Ele traz a memória, as verdades de Cristo. Tudo que Jesus falou, nós vamos lembrar na hora certa, porque o Espírito vai fazer a gente lembrar. Amém, Jesus? Ele distribui dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, ele vai trabalhar os dons na nossa vida por meio do Espírito. Então você vai ver que tem pessoas, às vezes, que tem 3, 4, 5 dons. Ela é usada, as pessoas falam: mas por que essa pessoa tem tantos dons e eu não tenho? É porque ela se dispõe, é porque ela se coloca na disposição de Deus. E é o Espírito que distribui. Então ele vê a necessidade, ele vai distribuindo. Né? Naquele grupo de pessoas ali, tá precisando de um professor de escola bíblica, por exemplo, Deus dá um dom para uma pessoa, porque está se colocando na brecha, ela vai lá e é usada. De repente precisa de ajudar ali, o socorro, ajudar as pessoas, levar uma cesta básica aqui, ajudar uma pessoa ali, prestar socorro. Deus vai lá, o Espírito de Deus levanta aquela outra pessoa que tem essa habilidade, essa facilidade de fazer isso, e vai tocando. Então é o Espírito que vai distribuindo isso, e a gente não entende às vezes. Porque na igreja você não é o que você quer ser, você é o que o Espírito distribui, os dons que ele dá. Por isso que algumas pessoas têm 5, 6 dons e outras não têm nada. Porque depende muito de você querer, de você buscar, de você se colocar na brecha, de você se voluntariar para a obra de Deus. E hoje em dia as pessoas têm se fechado para isso. Por que no passado as pessoas tinham tanto dons e hoje as pessoas não têm mais? Porque têm negligenciado o Espírito Santo, não tem se colocado à disposição, não tem se entregado para a obra de Deus. Então nessa noite, entenda isso, é o Espírito que distribui os dons. Você quer ter o dom de revelação, de profecia? Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Por quê? Porque se você se coloca à disposição e havendo a necessidade, Deus vai usar, Deus vai te usar. Amém, Jesus? O Edson Willis está dizendo: eu preciso de oração. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Edson Willis,
Pedimos a tua ajuda, o teu socorro sobre a vida dele. Estamos ministrando hoje sobre o teu Espírito, quem é ele. E sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós, é o Deus que tem um amor muito grande para com os teus filhos, principalmente por aqueles que te buscam, por aqueles que clamam pelo Senhor. E eu oro nesse momento pela vida do Edson e peço a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Seja com o teu filho nessa noite, traga sobre ele libertação, traga sobre ele cura, traga sobre ele vitória e milagre. Em nome do Senhor, eu profetizo sobre a vida dele hoje a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Edson? Deus abençoe, que Deus te prospere, que Deus te liberte, que Deus te transforme, porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Amém, Jesus? Então cada crente recebe dons para edificação do corpo de Cristo. Cada dom que Deus dá, a intenção dele é edificar a igreja. Quando eu estou dizendo igreja aqui, não estou falando da igreja regional, a igreja local, estou falando da igreja no geral. Todos aqueles que aceitaram Jesus fazem parte da igreja. Então Deus vai usar os dons para edificar toda essa sua igreja, todo esse seu povo, que precisa estar pronto, que precisa estar preparado para o grande dia, o dia da grande festa, que será o arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares, só que a igreja está sendo lapidada, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, que usa os membros do corpo com os dons específicos para ajudar nesse crescimento. E você tem que se colocar à brecha, você tem que se entregar, porque você é peça importante dessa obra. Amém, Jesus? Os dons variam, mas todos eles são essenciais. Cada dom, seja ele no plano espiritual, seja ele no plano físico, humano, seja ele no plano emocional, todos os dons são importantes na obra de Deus. E Deus precisa que cada um de nós sejamos cheios do Espírito para Ele nos usar. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não buscam o Espírito, não buscam a palavra, não ora, não clama. Tem que se encher, tem que orar, tem que clamar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que se dispor, tem que abrir mão do pecado, tem que se colocar à disposição de Deus. E aí o Espírito vem e na necessidade do corpo, ele vai distribuindo os dons que tem necessidade naquela localidade, naquela região, e Deus vai usar a sua vida para poder potencializar o caminhar da igreja naquele lugar. Amém, Jesus? Então os dons variam, mas todos são essenciais. A finalidade é servir e glorificar a Deus. Os nossos dons são dados para glorificar a Deus. Não é para nos trazer dinheiro, não é para nos trazer fama, não é para nos trazer poder, não é para nos colocar como diferencial em relação aos outros, que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu é isso, nada disso. O dom é dado pelo Espírito Santo tão somente para glorificar a Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. A igreja não pode negligenciar, tá entendendo? Essa unção do Espírito Santo para agir, para trabalhar. A Bíblia fala que quando Deus foi construir ali o tabernáculo através de Moisés, Deus disse: já separei para mim Bezalel e Aholiabe e já enchi eles do meu espírito, e eles vão ter poder para fazer coisas, artes. Eles vão fazer coisas com ouro, com prata. Eles vão construir. Então eu já dei para eles o dom. E também dei para eles o dom de ensinar. Tanto eles vão fazer, como eles vão ensinar outros a fazerem também. Porque havia uma necessidade naquele momento de homens que tivessem poder, poder de realizar obras de artífices, como diz a Bíblia. Que seria hoje para nós um artesão. Então, naquela época tinha uma necessidade. Deus falou: eu já escolhi os homens, e eu já enchi eles do meu espírito, e eles vão fazer, e eles vão ensinar outros a fazerem. Então, cada necessidade que nós temos dentro da igreja, Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poder realizar a obra dele. Porque a obra de Deus não vai parar. Não vai parar. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Satanás pensa que está vencendo, o mundo pensa que está vencendo, mas os verdadeiros servos de Deus, que estão cheios do Espírito Santo, serão usados por Deus nesse dia de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso. Por isso que Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nessa noite, tome posse dessa verdade, receba essa unção na sua vida, porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Renato dos Santos está dizendo: eu quero reconciliar. Vamos reconciliar agora, Renato.
Se o Espírito do Senhor tocou no teu coração, então nós vamos reconciliar agora. Você vai fechar os teus olhos e você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu estou voltando para casa. Eu me reconcilio com o Senhor e peço perdão de todos os meus pecados. Peço, meu Deus, que o Senhor me arranque de todo o mal e que o Senhor me faça prosperar e crescer na sua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser um instrumento de bênção que o Senhor possa usar na minha vida e através da minha vida glorificar o teu nome poderoso. Confirma o meu nome no teu livro, porque a partir de hoje eu volto para a tua presença. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, Renato? É Renato, né? Ou é Rento? É Renato dos Santos. Presta atenção, procura uma igreja perto da sua casa e vai e diga para o pastor que você reconciliou com Cristo e que você quer pegar firme com Deus. E não desgrude dos irmãos abençoados. Cola ali daqueles irmãos abençoados, da unção, da graça, do poder, da palavra, e vamos caminhar, porque o reino de Deus não pode parar. Amém, Jesus, Renato? Deus abençoe, viu? Ele produz frutos em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. Então, quando você vê um crente amoroso, um crente que vive uma alegria, independente das suas crises, das suas dores momentâneas e humanas, um crente que tem paz no seu interior, longânimo, passivo, paciente, benigno, bondoso, cheio de fé, manso, tranquilo, né? Sabe lidar com as situações com calma, pode ter certeza, esse crente é cheio do Espírito Santo. E eu te pergunto, você não quer ser assim? No mundo de estresse que nós estamos tendo hoje, no mundo em que as pessoas estão enlouquecendo, no mundo em que você está no meio da rua com o carro, uma pessoa briga com o outro, joga o carro em cima do carro da outra, tira um revólver, já quer matar o outro, o estresse, a flor da pele. Deus está dizendo para mim e para você: seja cheio do meu Espírito, seja manso, seja temperado, seja benigno, seja bondoso, seja paciente. Amém, Jesus? É fruto do Espírito. Então nessa noite Deus te chama não somente para saber quem é o Espírito, mas para você se envolver de maneira com Ele, para que você possa trazer os frutos do Espírito da sua vida. O fruto é a evidência da vida do Espírito em nós. Ele transforma o nosso caráter e as nossas ações, as nossas atitudes. A manifestação do Espírito impacta até mesmo o ambiente ao nosso redor. Se você for um crente de verdade e manifestar o fruto do Espírito aonde você estiver, as pessoas vão te notar, embora você nem precise falar que é crente. Só na maneira de você falar, na maneira de você agir, todo mundo vai olhar e vai dizer: aquilo ali é crente, aquela ali é crente. Olha o que ele fez. Qualquer pessoa no lugar dele faria diferente. Mas olha o que ele fez. É crente. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você serve a Deus. Amém, Jesus? Então a manifestação do Espírito impacta o ambiente ao nosso redor. E o Espírito Santo de Deus, ele garante a nossa herança eterna. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aqui, querido, presta bem atenção. Foste selados. Vamos pegar essa palavra e vamos trazer agora para aquele grande embate dos últimos dias, que seria o embate do engano que vai haver no mundo, que alguns dizem que é a marca da besta, o 666, que está todo mundo já desesperado, sabendo que nós estamos a um passo disso acontecer, dado já a questão da tecnologia avançada que nós estamos vivendo e o controle, né, mundial que está acontecendo. Todo mundo sabe que hora ou outra esse negócio vai estourar. Então há um medo, né, um medo que está pairando no mundo sobre essa questão da entrada do anticristo na terra, porque ele vai marcar as pessoas. Porém a Bíblia diz aqui para mim e para você que com o Espírito Santo
vós já fostes marcados, vós já fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, esses que já foram selados, que estão cheios da presença e do Espírito, esses jamais serão marcados pelo anticristo. Esses jamais serão marcados pelo número da besta. Vocês estão entendendo ou não? Porque é a garantia da nossa salvação, é o Espírito Santo. É Ele que vai determinar quem vai levantar da terra e quem não vai. As pessoas acham que por elas estarem 50 anos dentro da igreja, elas vão para o céu. Não é isso que garante. Não é isso que garante. A pessoa está 50 anos dentro da igreja que vai para o céu. O que vai garantir a entrada dela no céu é estar cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é um selo. Está entendendo? As nossas vidas estão marcadas pelo Espírito Santo. E Deus está dizendo, aquele é meu, aquela ali é minha, aquele ali é outro lá é meu. Por quê? Porque Deus olha do céu e Ele vê em nós o selo do Espírito Santo. A marca dos céus é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então é isso que a Bíblia diz. E quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então quer ir para o céu? Quer ser arrebatado? Então se encha do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Ele garante a herança futura dos santos. Sua presença é garantia de esperança e segurança eterna. A única garantia que nós temos que nós vamos estar com Deus para sempre é se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui tem até uma ilustração. O GPS espiritual. Imagine o Espírito Santo como um GPS no carro da vida. Sem ele, podemos até seguir pela estrada, mas nos perdemos facilmente. Porém, com ele recebemos direção exata, aviso de desvios e caminhos seguros, chegando ao destino certo, que é a vontade de Deus e a vida eterna. Então, primeira ministração minha aqui para vocês sobre o Espírito Santo, quem é ele, quem ele é. Tá? Para alguns que acham que ele é apenas uma força ativa, eu quero dizer para você, ele é um ser, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, tanto que o próprio Paulo fala, quando ele dá a bênção apostólica, ele fala sobre o amor do Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, tá? E a consolação do Espírito Santo. Deixando claro para mim e para você que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. E nessa noite, eu quero que você tome posse disso, que você se encha disso, que você comece a clamar pela presença do Espírito Santo, que você comece a buscar mais dessa glória para a sua vida. Esse é o meu papel aqui, tá? Deus me levantou segunda, quarta e sexta nessas lives, tão somente para te orientar e dizer para você, não caminhe sozinho, você não vai aguentar. Não tem como você ser cristão sem o Espírito Santo. Se você continuar sem o Espírito Santo, você só vai se tornar mais religioso, mais frustrado, mais decepcionado, mais enfraquecido, mais vazio, mais hipócrita. Mas se você se encher do Espírito Santo, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, quero agradecer o Senhor nessa noite por cada irmão, cada irmã que esteve nessa ministração. Nós estivemos falando hoje, estamos iniciando essa série sobre o Espírito Santo. Vamos continuar com essa série até o Senhor nos orientar para parar. Mas nós vamos trazer as revelações dos céus acerca do Teu Espírito, porque eu preciso muito do Teu Espírito. Eu preciso, meu Pai, navegar no oceano do Teu Espírito. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso ser cheio da Tua glória, da Tua presença. Eu quero mais e mais e mais da Tua presença, da Tua glória. E tenho certeza que muitos que estão aqui nessa live também querem. Por isso eu oro por eles essa noite. Que o Senhor se manifeste a eles, que o Senhor traga sobre eles uma unção poderosa, que Teu Espírito Santo venha sobre eles, que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre eles, a Tua palavra seja verdade no coração deles, e que Teu Espírito Santo os guie de uma forma sobrenatural, e que a vida deles dê uma guinada de uma vida vazia, de uma vida frustrada e cansada,
para uma vida abençoada, como instrumento para ser usado pelo Senhor nesses dias. Em nome do Senhor eu oro por cada um e declaro cada um abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, presta atenção. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade Evangélica Esperança. Eu quero que você, antes de você sair, você vai lá, se inscreva no meu canal, para nós estarmos sempre juntos aqui na segunda, quarta e sexta. Agora, a partir de quarta e sexta, nós temos aí essa live e vamos falar sobre o Espírito Santo, até Deus mandar a gente parar. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós meditamos sobre quem é Ele, né? E nós vamos continuar falando sobre Ele, sobre as suas atribuições, os seus atributos. E você vai aprender muito, com certeza. E vai se encher bastante, tá bom? Não saia sem se inscrever no meu canal. Se você se sentiu tocado em ofertar para a obra de Deus que nós estamos realizando aqui em Campinas, você que é do TikTok, entre em contato ali no meu privado, que eu passo para você o Pix da igreja. Você que é do Kawaii, tem o Pix da igreja aí embaixo, nos vídeos abaixo. Nos ajude, nos auxilie. Estamos chegando aí agora, o mês das crianças. Nós temos um trabalho tremendo com as crianças lá. A gente fecha as ruas, a gente aluga vários brinquedos, compra brinquedo, comida para as crianças. É uma grande festa e eu queria que você nos ajudasse também nessa obra, tá bom? Então deixa Deus trabalhar no seu coração. Se você se sentiu tocado, pastor, eu quero ajudar na obra de Deus, eu quero ajudar na obra do trabalho com as crianças, eu quero dar um dízimo aí na igreja, eu quero ofertar na igreja. Fica à vontade. E eu estarei orando por você e não tenha dúvida, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor continue operando poderosamente no seu coração, levando você cada dia mais a estar na presença do Senhor e a ser cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? Queridos, é uma bênção muito grande poder contar com a presença de cada um de vocês, tá bom? Continue firme com o Senhor. Não saia da igreja, pelo contrário, busque mais o Senhor, firme cada vez mais e deixa Deus guiar a sua vida, tá? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.